Bom dia, irmãos. A graça e a paz da parte do nosso Pai, nosso Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, será que a gente acha mesmo que o Senhor Jesus estava brincando quando ele disse assim, lá em Lucas 14: quem não renunciar a tudo quanto tem, não é digno de ser meu discípulo. Ou minha cópia. Cópia no bom sentido, tá? Um molde. Ou de funcionar em vida como eu funciono. Será que ele estava brincando, amados? Porque a gente pode tentar aqui, por causa da maneira como o mundo tenta nos influenciar, dizer ou filosofar uma simplicidade. Esse tem aí não é tem de coisas, é ter por dentro. Não, o tem ali no grego é posses. Então, quem não renunciar, ele está falando, amados, mais uma vez, vamos lembrar aqui, né? Nós somos uma igreja que já sabemos disso, mas a gente precisa sempre pontuar, para quem talvez esteja ouvindo isso no momento, que não tenha muita clareza. Nós estamos falando de reino, não de salvação. Para reinar em vida, Jesus disse, você precisa renunciar tudo quanto você tem. O problema, a tragédia, é a gente tentar pegar esse texto, que é simples, e entender ele na mente, sem revelação. Porque aí essa renúncia vai soar como algo ruim. E se nós ainda cremos que o nosso Pai tem algo ruim para nós, a gente ainda não entendeu muito bem quem Ele é. Amém por isso. A gente vai conhecendo Ele com o tempo. Então essa renúncia é algo muito bom. A dimensão com a qual ela vai acontecer na vida de cada um, se é de maneira visivelmente plena numa área da vida, uma mudança drástica, isso daí, amados, é com o Espírito Santo. Mas a questão é, você precisa pegar a sua vida como um todo e entregar para Deus e dizer assim, ó Senhor, eu desisto. Faz com a minha vida, com a minha saúde, com o casamento, com a minha empresa, com o meu trabalho, com a minha carreira, com os meus sonhos, aquilo que é a tua vontade para mim. Porque eu confio que nem nos meus maiores sonhos eu vou acertar uma fagulha da tua perfeita vontade para mim. Eu confio na tua palavra. Então, irmãos, a gente fala aqui às vezes, estava meditando um pouco sobre isso essa manhã, que uma pessoa quando nasce de novo, ela se torna filho de Deus, ela já está numa posição superior a quem não nasceu de novo, a um ímpio. Ímpio, amados, não é uma ofensa, é simplesmente alguém que ainda não tem aliança com Deus através de Jesus. É alguém que não é filho. Então eu só nasci de novo, sou um bebê espiritual, mas eu não me desenvolvi. Amém. Já é melhor. Melhor por quê? Porque se você partir desse lugar, você está de volta para casa. Porque você já está lá agora no seu espírito. Isso não tem volta. Então aqui, quando o assunto é reinar, não existe nada pior do que ser alguém almático. Nasci de novo, eu sou filho de Deus. Não existe nada pior aqui do que eu ser almático ainda.
continuar sendo almático, decidir, eu não preciso do Espírito Santo, eu posso continuar caminhando como eu acredito que é bom. Isso é ser almático. Nós temos o privilégio de estarmos de posse de uma palavra de vida ao qual nos leva a um relacionamento, para nós não sermos alguém almáticos, porque lá em Gálatas diz assim, ó, se nós vivemos no Espírito, andemos lá. Você já vive no Espírito. É ali que Deus te vê, a sua vida já está ali pronta. Agora você quer experimentar? Você quer anunciar isso ao mundo? Ande lá, a igreja do Espírito Santo, para que ele renove essa alma. Então Jesus não estava brincando, Jesus não estava pegando leve, ele estava dando um ponto de ruptura do que passou para o que agora é. E aqui tem um assunto, uma palavra, um entendimento que é fundamental para que a gente coloque tudo isso para funcionar pela graça de Deus, que é o nosso coração. Nosso coração, irmãos, ele é um assunto vasto, ele é um assunto essencial quando o propósito é viver pela fé. Vamos ouvir a palavra lá em Provérbios. Capítulo 4, verso 23. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Onde que está a chave, aonde que está o foco para que aquilo que eu estou vendo, que não está em acordo com aquilo que Deus diz, seja mudado? Na circunstância? Não, está no coração. O coração é o nosso centro de governo, é o nosso íntimo, é o centro do seu ser. Eu vou usar só o grego aqui, amados, para a gente diferenciar, porque isso tem que ficar muito claro. No grego, espírito é pneuma, a palavra. A alma é psique. Espírito e alma são coisas que precisam se casar de fé em fé. E coração é cardia, que vem de cardio, do órgão, mas não é esse órgão físico que está bombeando o seu sangue. Coração não é simplesmente somente o espírito, mas não está tão fora, mas também não é a nossa alma, mas também não está tão fora. Quando o nosso espírito conquista a nossa alma e acontece ali uma união, um casamento, esse link, esse lugar que não se separa, onde o espírito gruda na alma, esse centro, isso é o coração. Tá claro? Então, a hora que o Espírito Santo me revela algo, fala algo no meu espírito, aquilo, se a minha alma não estiver com bloqueios, com fortalezas, se ela for uma alma já sarada naquela palavra, vai acontecer um casamento, uma união, alma e espírito se unem. E aquilo me ilumina numa dimensão tal que eu vou caminhar naquela palavra. E eu vou experimentar aquilo que Deus diz. Mas o coração nisso tudo é esse link, é esse centro entre espírito e alma. É algo que não dá para dissecar com palavras. Para dizer assim, exatamente aqui começa o coração e aqui começa a alma. Até que é espírito, aqui é o coração e aqui é alma. Mas é um link, essa união, é o centro. Todo ser humano tem esse centro. Existe um mau coração, que a gente vai ver na palavra, existe um novo coração hoje. Mas Salomão diz assim, ó, sobre tudo que você deve cuidar, proteger, tratar, cuida do teu coração. Porque as coisas que você está experimentando que não são de Deus, não são a vontade de Deus,
Não é resolvendo elas por fora que você vai solucionar o problema. Você vai trazer uma solução temporária. Mas se você permitir que o Espírito Santo trate o teu coração, que agora é esse casamento da alma com o Espírito, isso vai se resolver. Quando nós éramos mortos, nós tínhamos um coração. Segundo a própria palavra. Era uma dimensão de vida terrena exclusivamente. E esse coração, segundo o que Deus diz, era um coração mau. São conceitos, irmãos, que a gente sempre pega aqui, porque a nossa alma ainda sentimental, ela tende a discernir as coisas na emoção. Maldade para Deus não tem a ver com o sentimento. Maldade para Deus é tudo aquilo que nasceu de fora, no natural, desalienado da voz do Espírito da palavra em nós. Quer ver? Abra comigo, por favor, em Gênesis, capítulo 6, verso 5. Então o coração, irmãos, é esse centro do seu ser, que era governado de um jeito, depois que Jesus te encontrou e você nasceu de novo, agora você precisa aprender do Espírito a ser governado de outro. Mas o centro da sua vida é o teu coração, sempre foi. Por que você fazia o que você fazia? Porque dentro de você existia um íntimo que decidia agir, falar e pensar daquela maneira. Que foi o seu coração que determinou. Até na criação a gente consegue discernir isso, irmãos. Até na criação. Vamos trazer para o órgão aqui. A gente fala que a mente, o cérebro, é o mais importante. Que é ele que determina onde a gente vai, onde a gente pisa, onde a gente entra, as decisões, é o cérebro. Tanto que se uma pessoa tiver morte cerebral, o resto do corpo pode estar completamente funcionando. Não tem mais nada que aproveite nela. Porque o centro, o cerne, o processador pifou. Então a gente entende achar que a mente, e é muito importante, é maior que o coração. Não é. Existem estudos comprovados cientificamente que o coração, ele vem antes da mente. Quando a sua mente tende a se inclinar para pensar em algo, ela está gastando energia para isso. Antes dela começar a pensar, o coração já mandou os alimentos, os fluidos, o oxigênio para que esse processo acontecesse. O coração é o primeiro órgão a ser formado na gestação. Não é a mente, não é o cérebro. Então, até no ser humano natural, o coração ele é o centro. Aqui falando do órgão, amém? Mas para nós no espírito é um pouquinho mais profundo. Gênesis capítulo 6, verso 5, a palavra de Deus diz assim: depois da queda, depois que os homens começaram a se multiplicar, mortos no espírito, amém? Verso 5 de Gênesis 6 diz assim a palavra: e o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que continuamente toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má. Não está escrito aí que boa parte era má, ou a maior parte era má. Dependendo da família que você nasceu, dependendo da sua história. Não, a Bíblia diz assim, ó: todo pensamento do homem morto espiritualmente é mau, 100%. A gente traz essa imagem desse versículo na nossa cabeça religiosa, de um caos, né? Homens matando homens, prostituição, incêndio, roubalheira, fogo, guerra, tudo isso é maldade. Mas o mundo não era assim, amados. Acontecia também como acontece hoje, mas era exatamente como o mundo vive hoje. Pessoas tentando fazer algo bom, mas sem a revelação, sem a palavra de Deus no Espírito. Para Deus isso é mal. Por isso que ele diz aí, era só má. Porque o homem e a mulher e toda a humanidade que estavam se multiplicando aqui, antes do dilúvio, eles tinham o espírito apagado, morto. Então, a vida, a bondade que vem daqui,
Foi desconectada. Então qualquer coisa que eu faça a partir daqui pode ter uma boa ideia, pode ter uma boa ação. Tem pessoas que são mais emotivas, tem pessoas que são mais tendenciosas a ser mais generosas, caridosas. Tudo isso é bom, irmãos, mas isso aqui, quando o assunto é reinar de Deus, não tem a ver com nada disso. Uma pessoa pode estar fazendo uma caridade, isso para Deus ser uma obra má. Por quê? Porque nasceu de uma boa ideia, de uma alma emocional que está se compadecendo daquela situação, mas sem a palavra, sem o Espírito, aquilo não produz nada eterno, somente mata uma fome temporária, traz um remédio para uma doença naquele momento que a pessoa está atravessando, resolve uma crise no relacionamento por uns dias. Isso é bom quando o assunto é termos um alívio temporário para que a gente consiga continuar na jornada, isso é bom. Agora, quando o assunto é vida de Deus, isso ainda não é bom, isso ainda é mal, porque está sendo sustentado pelo homem. Então, esse coração mau, que todos nós um dia tínhamos, ele é perigoso. É por isso que o profeta, avancem aí por favor, em Jeremias, capítulo 17, verso 9, diz assim a palavra: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente ímpio. Quem o poderá conhecer? Irmãos, nós estamos falando aqui ainda de coisas que passaram. Esse coração aqui é o coração caído, é o coração que um dia nós tínhamos, que gerou na nossa mentalidade pensamentos, modelos de acreditar desconectados do Pai, pensamentos maus. Vou buscar no mundo uma sabedoria terrena para que eu edifique a minha casa. Vou cuidar da melhor maneira que eu consigo da minha casa, firmado naquilo que o mundo me fornece como caminho. Pode ser que esse homem, ele construa uma família digna, uma casa digna e uma vida por um tempo, ou por muito tempo digna, mas para Deus isso é mal, porque nasceu fora, não nasceu no Espírito. Então, esse coração enganoso é esse coração desligado do Espírito. Quando o coração de Adão e Eva foram desligados do Espírito, quem que assumiu o lugar? A carne. Por isso que tudo é mal. Por isso que agora o homem caído, ele toma decisões baseadas no que as circunstâncias mostram. Por isso que quando tudo está bem, ele se alegra, ele fica feliz. Quando tudo vai mal, ele se entristece. O coração mau, ele coloca a pessoa para funcionar numa vida e, assim, variável, porque as circunstâncias, elas mudam, amados. O mundo se reconfigura, notícias boas chegam, notícias más também chegam sobre todos. Um coração mau, que não está mais ligado no Espírito, ele está ligado à carne. Então ele vai se comportar, ter o centro de decisão, de processamento das coisas, baseado na carne. Por isso que ele é enganoso. Quando a gente ouve hoje, amado, não confia no coração, porque o coração do homem é enganoso. Blinda a partir de hoje a sua crença desse engano. Eu disse aqui, a gente está falando de coisas que passaram. Vimos em Gênesis que todo pensamento do homem que não nasceu de novo é mal. É fácil enxergar isso num crime, num assassinato, numa droga, num alcoolismo e por aí vai. Mas é difícil enxergar isso num modelo de relacionamento, seja casamento, seja profissional, seja entre irmãos,
que aparentemente tudo está bem, mas que não está sendo sustentado por Deus. Isso também é mal. Uma hora ou outra vai terminar ruim. Amém? Então, qual coração que é enganoso? Esse coração, o meu centro de decisão, o centro do meu ser, que era influenciado pela carne. Esse é enganoso. Então, quando alguém te disser hoje, confia no teu coração, não, porque o coração do homem está escrito, enganoso é. Mas aí vem a promessa de Deus, ainda no Antigo Testamento, antes da gente chegar onde a gente está. Amém? Avancem, por favor, um pouquinho aí. Livro do profeta Ezequiel. Capítulo 36, verso 26 e 27. A gente vai ler. Diz assim a palavra: e dar-vos-ei um coração novo. Aqui está no futuro ainda, porque Jesus não havia vindo ainda nesse momento. E o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Amém? Para nós hoje isso já está consumado. Só estou passando aqui cronologicamente a história, para que a gente na fé entenda o que é o coração hoje. Amém? Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne, das vossas realidades, o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Verso 27, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardarás os meus juízos, e os observarás. Olha a promessa de Deus para a humanidade. Eu vou dar um coração novo, eu vou colocar dentro de você um espírito novo, porque o seu é morto. Isso aconteceu quando? Quando eu nasci de novo. E mais que isso, agora, o seu coração mau, o seu coração de pedra, esse coração que é enganoso, ele foi removido de você. E foi colocado um novo coração em você. Uma nova maneira de ter como centro de vida a sua jornada. E para que você ponha isso para funcionar, verso 27, eu porei dentro de vós o meu espírito, e eu vou fazer como que você ande nos meus estatutos. Irmãos, não tem nada para nós no sentido de que a gente tenha que fazer, tenha que obedecer sobre a nossa carga, sobre os nossos ombros. Deus disse, eu vou tirar esse coração ruim, eu vou vivificar o teu espírito, eu vou te dar um coração novo e eu vou colocar dentro de você o meu próprio espírito, que é o Espírito Santo, e é ele que vai fazer com que você ande, guarde e observe a minha vontade e experimente. Aqui ele está falando de reino. E é aqui que a gente vai culminar no assunto mais batido aqui. Dentro de mim agora eu tenho o Espírito Santo que quer fazer com que eu ande naquilo que Jesus fez. Quando que isso vai acontecendo? À medida com que eu vou me entregando a Ele, orando no Espírito, passando tempo com a palavra. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todo pensamento, toda crença que há na minha alma e vai desconstruir essas coisas. Porque quando a voz de Deus vem inicialmente no nosso espírito e encontra a nossa alma uma fortaleza que foi construída ali por causa do coração mau, a gente tende a não acolher aquela palavra como verdade. E a gente não vai experimentar. Esse coração mau que gerou uma crença má, pode ter uma aparência boa,
manifestou na minha vida, sobre o meu esforço, sobre a minha responsabilidade, qualquer realidade que eu estou cuidando. É isso aqui que Jesus disse, você vai ter que renunciar a isso. Porque isso vai estar sustentado num coração que já passou. Por isso que não tem uma regra. Como que vai ser? Qual que é o grau de mudança? É visível? É da água para o vinho, no sentido de mudanças exteriores? Não, amados. Talvez não, talvez sim. O que importa? Mas por dentro, você pode ter certeza, tudo vai mudar. O seu centro vai ser mudado de um centro de decisões, de um coração carnal, de pedra, para um coração espiritual, de Deus, mente de Cristo. A hora que o Espírito Santo encontra na nossa alma uma crença, uma fortaleza que resiste à palavra, a única coisa que nós precisamos permitir que ele faça é que ele venha e desconstrua essa planta errada. Porque enquanto isso não acontecer, meu irmão, não se engane, você não vai crer na palavra de Deus. Como a gente vai ver, para encerrar daqui a pouco, como que funciona e por que não funciona na maior parte das vezes. De novo, quando a palavra de Deus vem, e às vezes a gente nem ouve, porque existe uma fortaleza tal na nossa alma, na nossa mentalidade, que resiste àquela simplicidade. E eu tenho uma área da minha vida sustentada nessa crença. É a vontade de Deus querendo entrar na minha alma, para que a mente de Cristo, agora meu coração novo, funcione, seja o centro de decisão das minhas coisas, para que as minhas realidades agora não sejam sustentadas por mim, mas sustentadas pela glória dEle, para que os outros se acheguem a Ele. A gente sempre diz isso aqui. Mas existe uma barreira. Existe algo que eu sempre fiz a minha vida inteira desse jeito. Direitinho, nunca pisei fora da linha. Olha o homem natural tentando argumentar com Deus. Não, eu não tenho coração mau. Nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca bebi. Você nasceu de novo, meu querido? Não sei nem o que é isso. Então, a Bíblia diz que você tem um coração mau 100%. Posso não estar vendo isso de uma maneira patente. Mas para Deus não tem diferença muita entre o mal visível, coisas ruins, desagradáveis, e o mal sutil. Boas ideias, bons planos, mas desligado do propósito. Satanás fala muito mais aqui nas sutilezas, te dando caminhos que parecem ser de Deus, do que nas desgraças. Quem que se prostra, quem que se rende a um anjo caído que não tem poder nenhum mais sobre nós? Mas quem que se prostra a alguém que diz, eu vou te matar, eu vou te destruir, eu vou acabar com a sua saúde, eu vou fazer da sua vida um inferno? Ninguém, irmão. Mas ele faz tudo isso no momento que ele é especialista em como fazer, hora de puxar o tapete, mas num caminho de médio e longo prazo, firmado na alma, firmado no mundo, firmado no coração de carne. Por isso que eu disse, é melhor às vezes ser um ímpio do que ser alguém almático. Depois que você nasceu de novo, amados, abandone esse lugar, se entregue ao Espírito Santo, persevere, ele vai sim começar a, dentro de vós, diz o verso 27, desconstruir, tirar essas crenças, essa faxina, para que ele possa construir as crenças do novo coração. Isso é um processo um pouco doloroso no começo. A gente também já falou aqui algumas vezes, talvez alguém esteja ouvindo isso pela primeira vez. Aquilo que é carne, amados, esquece. Deus quer colocar algo superior na sua vida, nessa área. Vai te deixar livre de preocupações, como um bom pai que cuida dos filhos, que dá destino e propósito, mas que garante tudo que você precisa é comigo. Se no trajeto algo aparentemente tentar te desviar, que não vai dar certo, confie no que eu te disse. Quando eu falei com você, eu te dei o final da história.
que já é o começo dos seus passos. Se você não permitir sair dessa simplicidade, se você não parar de orar em línguas, se você não parar de se entregar ao Espírito Santo, para que Ele te dê graça de permanecer nessa jornada, a sua alma e o seu corpo vão chegar lá onde teu Espírito já está, e você vai experimentar, isso é reino. Então nós hoje não temos mais um coração enganoso, já foi removido, mas nós temos sim crenças, plantas que Jesus disse que foram geradas por esse coração enganoso, por esse coração mau, que veio de herança de Adão e Eva. Quanto? Depende de quanto tempo você viveu desligado do Espírito. Ah, como é precioso alguém que já no comecinho, isso não é garantia, né, irmãos, mas no comecinho da juventude já é engendrado nesse lugar de vida. Não vai passar 5, nem 10, nem 15, nem 20, nem 50, nem 60 anos na religiosidade, continuando alimentando crenças que não fazem mais parte desse coração novo. Quanto mais tempo edificando na carne, meu irmão, pode ter certeza, é mais faxina que o Espírito Santo vai necessitar fazer. É mais coisas que vão ter que ser renunciadas, para que a vontade de Deus seja experimentável na sua vida. Mas você agora que tem alguém que tem um coração novo. Dentro desse lugar tem o Espírito Santo que vem falar no teu espírito, para que esse coração novo comece a bombear as coisas de Deus dentro de você. E aí nós vamos entrar na fé. Agora nós vamos chegar num versículo que ele é, quando o assunto é reinar de Deus, ele é simples, mas talvez com esse entendimento, talvez não, eu tenho certeza, com esse entendimento do que é esse coração, vai ficar patente para nós aonde que está o fio desencapado, às vezes na nossa jornada, onde ainda a gente não encontrou a direção. Romanos, capítulo 10, verso 9. Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 9. Amados, a carta aos Romanos, ela é, de todas as cartas do Novo Testamento, a mais completa, no sentido de tocar em todos os pontos do novo nascimento, da salvação e do desenvolvimento. Vem a carta aos Coríntios, a primeira, de uma igreja imatura, carnal, aí vem os dons, vem a instrução. Segundo aos Coríntios, já é uma carta de maturidade, porque eles acataram a instrução do apóstolo. Filipenses, Colossenses, igrejas extremamente maduras no amor. Mas Romanos, eu não sei por onde começar a ler a palavra de Deus. Mais uma vez, se você nos ouve em algum momento, vou ler a Bíblia. O Espírito Santo não vai te deixar perdido. Mas não é um livro que você pegue na primeira página, Gênesis 1:1. Amém, muito bom. Gênesis, Êxodo. Mas a hora que você começa a chegar ali em Levítico, Deuteronômio, Números, a hora que você encontra 2, 3 páginas de genealogia, sem o Espírito Santo aquilo ali é chato. Mas com o Espírito Santo aquilo ali é embriagante no Espírito. Por onde eu começo a entender Romanos? Leia Romanos várias vezes. Absorva todas as coisas ali, o Espírito Santo vai te dar graça. E com o tempo você vai indo para o Velho Testamento para enriquecer, para fortalecer ainda mais aquilo que você já sabe agora, nessa vida que você está vivendo no Espírito. Amém? Romanos capítulo 10, verso 9 diz assim: porque se confessares na tua boca ao Senhor Jesus e creres dentro do coração que Deus o ressuscitou para fora de entre os mortos,
serás salvo. Verso 10. Porque com o coração o homem crê para dentro da justiça. E com a boca ele, Jesus, é confessado para dentro da salvação. Aqui está como a fé opera, como o reinar opera. No coração mau é sobre fazer. O que eu tenho que fazer? O coração novo é sobre falar, concordar com o que já está feito. A questão é, você acredita que já está feito? Como que um rei reina? Ele faz? Ele fala. Ele determina. Ele governa com a boca. Essa autoridade, amados, ela não é nossa em nós mesmos. Ela nos foi dada por Jesus. Essa autoridade é dele, mas nós precisamos aprender a usá-la. Para que Deus seja manifesto aonde quer que a gente passe. Amor. Por isso que a gente canta aqui um louvor. Senhor Jesus, eu venho aos teus pés, jogar minha coroa. Fala de autoridade. Aquilo que você está usando aqui, e Ele quer que você use, a autoridade que Ele te deu. Ele disse, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ele não disse, eu vou tirar do seu caminho serpentes e escorpiões. O mundo jaz no maligno, não tem nada com isso. Eu já o venci. Qualquer coisa que Ele aparentemente coloque na sua frente, eu te dei algo dentro de você que vai te encher de poder para pisar, esmagar a cabeça disso daí, Satanás, para a glória do teu Pai, para honrar o meu nome. Então o rei, ele reina falando. Senhor Jesus, eu venho aos teus pés deixar minha coroa, jogar minha coroa. Lá em Apocalipse está escrito isso, que os anciãos chegam diante dele e depositam as coroas. Como que eu vou usar isso na tua presença? Não preciso nem mais. A própria autoridade está aqui agora. Já passou todas as coisas, novos céus, agora a gente vai reinar junto, ainda mais. Mas um rei reina falando. Mas por que quando eu falo não acontece? Ou aparentemente não acontece? Ou por que quando eu falo não acontece por dentro? Aqui que é a chave. Verso 9. Porque se confessares na tua boca ao Senhor Jesus, primeiro ponto, confessar, concordar, dizer aquilo que Deus diz. Mas não é só isso. Creres dentro do teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Esse será salvo você vai entrar na experiência de algo daquilo que você está crendo. Então eu estou confessando, é verdade? É, mas a questão é, tem uma condição aí, você crê dentro do teu coração? Aqui que é o ponto, amados. Que coração que é esse? Coração novo? Aqui fica um pouco claro porque é esse lugar de união entre espírito e alma, é o centro ali, não dá para separar muito bem, é a influência do espírito na nossa alma. Se você crer nesse lugar, ou seja, se aquilo que você está colocando na sua boca veio de um toque do Espírito Santo no teu espírito e aquilo tocou a sua alma no lugar onde ela já foi sarada, dentro de você já aconteceu. E você vai ser salvo. Quando que isso aconteceu em primeira instância? Quando você ouviu o Evangelho como morto. Alguém te pregou Jesus. Ó, aceitar Jesus aqui. Você quer aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador? Se o Espírito Santo já fez a obra por dentro, abriu o seu coração antes, o seu coração já recebeu essa primeira influência da graça,
te capacitou a ter um centro de decisão, um coração novo que acredita que Jesus morreu por você. E aí você concorda, obrigado, você toma posse, a tua boca toma posse daquilo que o seu coração creu. Mas primeiro você precisa permitir que o Espírito Santo te leve a crer. Então, se você crê que Deus ressuscitou ele, você vai ser salvo. Então eu nasci de novo. Só que daqui para frente é o mesmo princípio. Se com a tua boca, se confessares com a tua boca, cura. Mas creres dentro desse coração novo, ter revelação, depende de uma alma desconstruída que acredita em médicos, em remédios, ou no que o mundo vende, e confia que Jesus na cruz resolveu, você vai experimentar a cura. Se na tua boca você confessar riqueza, então eu vou falar que eu sou rico, sou rico, sou rico. Você pode papagaiar que você é rico, se for na carne, o quanto você quiser. Satanás talvez te abra uma porta, você vai achar que é Deus, não é. Mas dentro desse coração novo, você entender o quão mais rico você é no Espírito, tendo o potencial de gerar uma vida plena, que transborda, muito além daquilo que você precisa, então você vai ser salvo, você vai experimentar essa riqueza. São de coisas eternas, irmãos. Mesmo princípio, se na tua boca você confessar, o Senhor Jesus fala de tudo que você é agora, a palavra. Mas eu preciso crer no coração. Esse crer no coração é o processo daquilo que a gente vive e ensina. Edificação. Por isso que Judas diz lá no verso 20, vós amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Numa determinada situação, eu estou com uma vida edificada, a minha alma ela está construída sobre a carne. Por quê? Porque eu tinha um coração mau. A hora que eu começo a entregar para o Espírito Santo essa linguagem, ele vai começar a sarar essa crença, fazer uma faxina aqui. Mas não é só isso, agora ele vai começar a edificar novamente a minha alma no lugar certo, sobre o Espírito. Aqui eu não faço mais. Aqui eu não cuido mais. Aqui eu não tenho mais responsabilidade em sustentar. Irmãos, é aqui que fica leve. Mas antes de ficar leve, talvez tenha um processinho doloroso aí. Por quê? Porque a gente não quer largar a carne. Então, se com a tua boca você falar o que eu digo, e se dentro de você, com o Espírito que eu te dei, o coração novo que eu te dei, for colocado em funcionamento depois dessa alma sarada, porque já aconteceu, não é que vai acontecer. Se você crê que Deus ressuscitou, é a mesma coisa que você crê que Deus já te curou. É a mesma coisa que você crê que Deus já te enriqueceu. Que Deus já te aperfeiçoou. Como é que eu sei se eu creio? Olha para o comportamento. Olha na maneira como eu falo. Olha na maneira como eu sirvo. Olha na maneira como eu me relaciono. Na maneira como eu oferto. Isso vai revelar se eu realmente creio que já aconteceu ou não. Se não há uma equivalência naquilo que eu estou caminhando, andando com aquilo que Deus diz, não há condenação nenhuma sobre nós, amados, porque nós temos uma alma que foi muito influenciada por esse coração que já foi arrancado. Mas nós precisamos entender, eu preciso experimentar tudo aquilo que Jesus foi moído para que fosse meu, para a glória dele. Então eu vou continuar me entregando ao Espírito Santo. E de fé em fé, esse coração novo funcionando, o Espírito agora casando com a minha alma, um casamento perfeito. Espírito e alma. Marido
e mulher. Cristo e a igreja, é a mesma coisa. A hora que isso acontece, por dentro você sabe, Deus já ressuscitou isso. Deus já me curou. Deus já me prosperou. Deus já me passado. É aqui que nasce uma coisa chamada, nem existe a palavra, mas eu vou usar aqui, indesistibilidade. Você vira alguém teimoso quando você ouve a voz de Deus, não da sua alma, não da sua carne, esquece. Não é uma teimosia carnal, porque a teimosia carnal, uns vão mais longe, outros já largam de cara. A teimosia no espírito, ela te torna alguém indesistível, até o último suspiro. É um lugar, amados, onde as circunstâncias vão se dobrar, mas é um lugar que, pouco importa, não estou mais ligado nas circunstâncias, eu já estou vivendo por dentro naquele lugar. Isso é reinar. Porque com o coração o homem crê. Por isso que esse coração aí não é mente, somente, desligada, aleatória. É um coração novo. Mas também não é somente o Espírito, porque o Espírito não crê, o Espírito é. Então o que é esse coração? É a hora que o Espírito vivificado em Cristo, recriado, se une à minha mente. Aqui nasce um centro no meu ser, chamado coração. É aqui que eu creio. Agora eu posso dizer, eu creio. Agora eu estou dentro da justiça, agora eu estou dentro da saúde, agora eu estou dentro da prosperidade, agora eu estou dentro do amor, eu estou dentro do perdão, eu estou dentro da paciência, eu estou dentro de tudo aquilo que Jesus já fez. E com a boca eu confesso. Amados, a hora que você confessa com a sua boca aquilo que o coração novo, Espírito ganhou a alma, iluminou você por dentro, e é a verdade de Deus, a graça te energiza a caminhar sobre essa palavra. E aí você experimenta aquilo que Deus diz. Mas a chave aqui está na onde? No coração. Estou confessando, isso é muito bom e faz parte, é uma prática espiritual. Você já está começando a assustar um pouco a sua alma com a verdade. Porque a alma carnal, o almático, ele precisa ver para crer. Quando você diz que já aconteceu, e aí? Se você é alguém próspero, amado, se Deus te manda fazer algo, não cometam um erro, ou cometam, né? Não dá para pôr regras, né? Acho que é melhor errar no espírito, tentando acertar, do que viver na carne, uma vida totalmente controlada. Eu sou próspero, eu vou sair gastando, fazendo acontecer. Não, mas é no espírito. Essa mensagem na alma, na mente natural, ela é misturada, ela é contaminada por um desejo que ainda não foi renunciado, por um sonho, um plano. E aí eu dou um passo desse tamanhinho, porque já é muito da minha capacidade, e eu acho que eu estou na fé. E aí talvez eu quebre a cara, na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, isso vai continuar dando certo. Satanás tem interesse que você não ache a fonte. Mas é desse tamanho o meu passo. Para mim já foi grandioso. Amados, quando Deus fala com você algo nessa mesma dimensão, talvez, Ele vai te levar a dar um passo assim. Se aquilo que na carne você fez era loucura, imagina aquilo que Deus está mandando você fazer. É insanidade para você mesmo. Só que a graça te leva a ser alguém que põe o pé. E aqui Deus traz a existência. Seja o que você precisar na sua jornada. Por quê? Porque nasceu no coração. Então qual que é o segredo? O coração. O lugar onde o Espírito Santo toca o meu espírito e essa semente vem procurar na minha alma um útero sarado. O que é um útero sarado? Um útero virgem que não está mais recebendo semente do mundo, que
está puro, prontinho, aguardando a semente de Cristo. E uma gestação começa, seja qual área for, e você está grávido. E a partir dali, que esforço que alguém grávido faz para as coisas começarem a aparecer? Nenhum, só vive. Esse é o poder que aí a gente discernir o que é esse coração. Então as coisas na nossa vida, elas se atrasam só se a gente permitir. Como que eu permito continuar sendo atrasado? Se eu ainda perseverar em continuar acreditando que eu dou conta de fazer algo. Porque na verdade tudo que eu preciso já foi feito. Salomão disse, você quer cuidar dessa área da sua vida? Guarda o teu coração. O novo agora. Vai passar tempo com o Espírito Santo. Não sei o que fazer, glória a Deus, não põe a mão, não põe o pé, não faça nada. A Bíblia diz assim, né, Provérbios também, assim como é bom a alma, não é bom a alma ficar sem esse conhecimento, sem essa revelação, peca aquele que se apressa com os seus pés. A gente adora fazer rápido. Ou como eu já bati a cabeça com isso. E é um processo também, irmãos. Não se condene, mas vá passar tempo com o Espírito Santo. Ele vai te desacelerar desse ativismo, desse ritmo mundano, dessa influência desse coração ruim que você um dia teve e você não tem mais, para que o novo coração comece a bombear o sangue de Cristo em você. E a mente de Cristo funcione em você. E aqui, meu irmão, aquilo que você pôr a sua boca não é com você. Ah, mas vou precisar talvez agir. É a graça de Deus que vai te levar a agir. Irmãos, eu profetizo que você vai experimentar isso ainda mais, se você já experimentou, e se você não experimentou, você vai experimentar. Eu peguei o telefone, eu fiz uma ligação, eu nem sei porquê. Depois que você faz, depois que você dá o passo, depois que você fecha o negócio, depois que você perdoa, depois que você oferta, depois, amado, depois, se você for racionalizar, você vai dizer assim, o que eu fiz? Nem sei por que eu fiz. Eu sei porque você fez. Porque você passou tempo com o Espírito Santo orando em línguas, e ele colocou seu coração novo para funcionar, e a graça de Deus te tomou por dentro, e você andou na fé. E talvez o seu velho homem, ainda com alguma influência, está tentando parar esse processo. Satanás vai fazer isso. Mas, tarde demais, Satanás perdeu. Agora eu experimentei um pouquinho mais da fidelidade do meu Pai para com Jesus Cristo. Eu não largo mais esse caminhar. Eu não me condeno onde eu não estou andando, mas eu vou continuar me entregando às práticas, para que Ele me leve cada vez mais a experimentar essa simplicidade. Com um coração novo, eu creio, para dentro da justiça. O que é justiça? Cura, prosperidade, amor, perdão, coragem, ousadia, benignidade, bondade, fruto do Espírito também. A hora que com o coração eu creio, eu já estou nesse lugar. E a hora que com a minha boca eu declaro, a graça me leva a andar. E quando eu ando, Deus responde com glória, em nome de Jesus. Está claro, meus queridos, o que é o coração? O coração é o bem mais precioso, será que eu posso chamar assim, que a gente tem, esse lugar de intimidade com o Espírito Santo. Deus prometeu que Ele arrancaria, hoje a gente pode ler o mesmo versículo no tempo correto. Ele já arrancou o meu coração de pedra. Nossa, mas ainda penso assim, então é porque tem uma planta errada aí, só isso. Ele já me deu um espírito novo. Tudo que Cristo é, você é por dentro. Quando que acontece isso? No dia que o irmãozinho humilde, o irmãozinho humilde, levantou a mão por ação da graça de Deus e disse, eu quero esse Jesus. Tudo isso já aconteceu. Mas agora a questão é experimentar.
Para quê? Para testemunhar desse Jesus, dessa bondade, de toda essa obra. E aqui o assunto é reinar em vida. Reinar falando. Falando o quê? O que eu acho? Não, falando aquilo que o Espírito Santo me fala. Ele precisa da sua boca para manifestar a glória. Mas não é onde você quer, é onde Ele te leva, onde Ele te dirige. A alma vai tentar atrapalhar, mas nós continuamos orando em línguas, dia após dia, para que essa alma vá sendo desgovernada desse lugar errado. Ela se torne uma alma simples, que a hora que é tocada pelo Espírito, simplesmente engravida e nasce os passos de fé. Amém, irmão? Amém, minha irmã? Então guarda o teu coração. Como? Nas disciplinas espirituais da palavra de Deus. Todo o resto, lembre-se do que a gente leu. Eu farei você andar. Nossa, eu abri uma empresa nova. Não. Foi Deus que fez você abrir. A sua vontade nesse lugar, seus sonhos nesse lugar, depois que você renunciou, no sentido de não sei o que o Senhor quer com isso, não vou nem me ocupar, eu vou guardar meu coração. A sua vontade e a vontade de Deus se tornam uma, você não consegue mais separar. Ah, mas foi eu que quis. Foi Ele que quis em você. Foi eu que fiz. Não. Foi o meu poder que fez dentro de você e te levou a fazer. Qual que é a diferença? Não cansa. Não estressa. Talvez você vai fazer muito mais do que você fez a vida inteira, a nível visível. Mas a energia agora não é mais o coração velho que bombeia um sangue impuro de Adão, que coloca sobre você responsabilidade. Agora, o que está bombeando essa energia é um coração novo, sangue de Cristo. Só está te usando. Pode me usar, Senhor. O meu corpo agora é templo do Teu Espírito. Faz o que Ele aprover em nome de Jesus. E a glória na minha vida e na vida dos irmãos vai ser toda dele em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.